Paz, pessoal, a paz de Jesus sobre todos vocês. Estamos aqui. Eu sou o pastor Cleverson, da Missão Geração Santa. Sou a pastora Isis, da Missão Geração Santa. E nós estamos aqui no Pastoreio de Casais. E eu quero que você acompanhe com a gente essa palavra. E eu queria perguntar a você, como está seu casamento? E nesse encontro eu quero mostrar, junto com a pastora, sinais no casamento que pode estar precisando de uma reforma. Então, irmãos, vamos começar fazendo uma oração. Você está aí com o teu esposo, você está aí com a tua esposa. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Vamos orar juntos. Paizinho querido, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos fazendo esse trabalho, Senhor, tão importante, meu Pai. Sim. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha ao encontro de cada casal que vai estar ouvindo, Senhor, e participando dessas aulas, ó Pai. Jesus. Espírito Santo, vem fazer aquilo que nós não podemos fazer. Amém. Venha ao encontro, Senhor, de cada um individualmente, ó Pai. Seja. Porque sabemos, Senhor, meu Deus, que o casal é feito de duas pessoas unidas por um propósito. Amém, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, você que está com a tua Bíblia aí. Se você não tiver, você pode correr lá, pega a sua Bíblia. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 13. Vamos ler o versículo 4, que diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula. Vamos parar aí e lendo antes ali, não sei se na tua Bíblia está ali o título, mas fala sobre os deveres sociais. Então ali está falando sobre o amor fraternal, está falando sobre hospitalidade, está falando sobre como você ajudar as pessoas, os presos, né, os que sofrem. Mas o interessante é que quando fala de casamento, a palavra diz assim: entre todos ele é o digno de honra. Né? Então eu quero que você já comece despertando isso em você, quebrando muitas ideias de que o casamento não é importante, de que o casamento é assim mesmo, né? Vamos levando aos trancos e barrancos, né? E o Senhor, Ele considera o casamento como uma honra, digno de honra, né? Então muitas vezes a gente valoriza o que está lá fora, fala sobre hospitalidade. Quantas vezes a gente quer bem o outro, a gente é uma pessoa hospitaleira, né? Trata bem o que está lá fora, mas está faltando no nosso casamento, com o nosso cônjuge, é a pessoa mais importante. E é por isso que nós estamos aqui, né? E agora, né, o pastor vai passar ali os 6 sinais que o teu casamento pode estar em perigo, ele precisa de reforma. Amém. E quando nós falamos em problemas graves no casamento, nada acontece de uma forma repentina. Ou seja, não vai ser de um dia para o outro que esses problemas vão mudar. Então, mas o casal, ele vai passar por conflitos, né? Ele vai passar por conflitos, por brigas, por problemas graves de relacionamento, né? E por que teu casamento talvez precise de reforma? Porque talvez ele está desabando. E existem sinais. Às vezes você olha uma estrutura, você olha uma parede e fala: meu Deus, esse negócio vai cair. Então, nessa aula aqui, nessa palavra, nesse vídeo, eu quero deixar para vocês sinais que pode estar acontecendo no casamento de vocês, ou seja, pode estar desabando e você não está percebendo. Então, isso significa que sempre haverá a possibilidade de se observar os sinais de alerta e intervir de forma para manter o casamento saudável. Então, os casais, eles têm casamento abençoado, os casais que têm o casamento abençoado, o casamento que todo mundo quer, eles sempre estão vigilantes a respeito desses sinais. Então, talvez você fale assim: mas o meu casamento está bom, está ok, não estou vendo nenhum sinal de que está desmoronando. Então, anote o que nós vamos falar aqui, para que no dia que começar a acontecer isso, você fale assim: opa, isso é sinal de que o casamento está desmoronando, né? Então, nós vamos falar isso agora, e eu quero falar sobre o primeiro sinal. O primeiro sinal que o teu casamento está desmoronando. Não conseguem dialogar produtivamente. Eu faço essa pergunta para você homem, você mulher, vocês casal. Vocês conversam, vocês têm um diálogo produtivo? O que é isso, né? Vocês conseguem conversar sobre qualquer assunto? Vocês conseguem conversar sobre qualquer assunto?
Um grande sinal que parece em relacionamentos problemáticos é o isolamento comunicativo do casal. Não existe diálogo, as conversas ficam resumidas em coisas estritamente necessárias, só o básico, conversa, aquela história só conversa o básico. O casal não sente prazer em compartilhar nem as derrotas, nem as vitórias, nem as dores, enfim, sentimentos e realizações, ou mesmo que aquele desejo de conversar simplesmente por jogar a conversa fora, né? E esse sinal, se esse sinal, meu irmão, minha irmã, você casal que está ouvindo, se esse sinal estiver no seu casamento, é preciso vocês parar e conversar a respeito disso e provocar, entre aspas, provocar momentos de diálogos. É interessante que, falando sobre diálogo ainda, muitas pessoas elas querem forçar algo e precisa ser espontâneo, né? No caso aqui, senta aqui que nós vamos conversar, nós precisamos conversar, né? Isso já está mais parecendo um interrogatório do que um diálogo. A pessoa se sente recuada. Isso não é um diálogo. Isso não é um diálogo. Vem de dois, né? Já vem os dois. Os dois têm que falar. Os dois falando. Então, assim, o que seria um diálogo, né? Talvez seja você falando sobre você mesmo. E automaticamente, por exemplo, os maridos chegam do trabalho, né? As mulheres muitas vezes querem conversar, porque nós amamos conversar, né? E a gente quer, né, ali puxar, né, do marido, o que aconteceu no dia, como é que foi o dia. Mas, de repente, é lógico, com um grau de temperança, equilíbrio, né? Porque às vezes tem mulher que só quer falar e reclamar, né? Que tem as crianças, aconteceu tudo, né? Mas assim, olha, amor, meu dia foi assim, como é que foi o teu? Né? Olha, aconteceu isso hoje, será que nós podemos... E você vai trazendo o marido para perto, para dialogar. E se ele não quiser falar, não precisa brigar. Não precisa brigar, exatamente. Porque também... O homem tem aquele momento que ele chega do trabalho e ele quer ficar zen. Por quê? Porque ele precisa descansar, né? Talvez no trabalho dele é muita informação, é muita cobrança. Então, o que ele precisa? De um momento de paz e de sossego, né? Eu sei que a gente quer ajuda com os filhos, né? Dá banho, né? Eu sei disso. Lá em casa é mais ou menos assim. Mas... deixa, porque uma hora, talvez na mesa do jantar, talvez ali, né, sentado no sofá, o diálogo vem, mas que seja algo espontâneo, nada forçado. Mas esse é um sinal, grave esse sinal, que o teu casamento está desmoronando. Não consegue dialogar de uma maneira produtiva. Número 2, segundo sinal que o teu casamento pode estar desmoronando. O tratamento entre vocês é desrespeitoso. Não existe respeito. Então, um outro grave sinal que você e eu precisamos prestar atenção dentro do casamento é quando não se respeita. Quando não se respeita, aí fica complicado. Não existe a honra dos dois lados, mutuamente, ou seja, dos dois lados. Tanto a mulher como o homem não respeita mais. Só existe críticas, só existe... E a maioria dessas críticas são críticas destrutivas, né? Ofensivas e bem pouco amigáveis. Então, só existe esse tipo, como nós falamos no primeiro ponto, não existe diálogo, mas quando existe diálogo, existe o quê? Desrespeito. Existe desrespeito, existe ofensa, e isso é complicado. Palavrões são usados com frequência. Aí na sua casa, vocês se xingam com palavrões. Vocês usam palavras duras para ofender. Às vezes você falou uma palavra dura, mas não foi para ofender, mas ofendeu. A palavra sai da nossa boca é como uma flecha. Ela vai encontrar o alvo. E a Bíblia diz também que a palavra, a nossa língua, a nossa boca, ela tem o poder de vida ou de morte. Então a gente tem que escolher. Ou a gente vai soltar a palavra na nossa boca que vai trazer vida para o nosso marido, vida para a esposa, ou vai trazer morte. Outra, fica se comparando com outras pessoas, que é pior. Né? Compara teu marido com outro homem. O marido da fulana faz isso para ela. Eu
né, pensa assim que isso é uma desonra para o homem. E para a mulher também. A mulher do fulano faz isso. Isso é um desrespeito, uma desonra. Então, é a hora de mudar. É a hora do tom das palavras mudarem, né? O desrespeito nunca construiu nada de positivo no mundo e na vida de ninguém. Então, segundo sinal que o seu casamento pode estar desmoronando é o desrespeito um pelo outro dentro de casa. Ok? O senhor falou sobre desrespeito nas palavras, né? Na comparação, mas também nas nossas atitudes, né? Porque às vezes a mulher ela tá ali nervosa, até mesmo preocupada, e ela quer descontar em alguém. Às vezes a pessoa tá ali e ela fica assim, o que eu fiz? Né? Na verdade ela não fez nada, o problema está dentro de você. Então, daqui a pouco a gente não quer avançar aqui, mas depois a gente vai falar sobre esses concertos internos também, né? Porque nós somos seres individuais também, né? Vamos lá? Terceiro perigo. Terceira sinal que o teu casamento pode estar desmoronando. Quando não existem mais elogios e palavras educadas. Então a gente falou do desrespeito. Então, se não tem respeito, não vai existir elogio e não vai existir palavras educadas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você homem, ou você mulher, marido, esposa. Teu cônjuge que está aí do teu lado, te elogia? Ele te diz obrigado, por favor? Ele te pede coisas de uma maneira amorosa? Quando essas coisas começam a faltar, significa que algo não está bom. O amor bem cultivado nos faz ser cada dia mais românticos um com o outro, educados, nos faz também perceber a outra pessoa, além dos defeitos e erros, a valorizar as qualidades acima dos defeitos. Então, se isso está acontecendo no teu casamento, se não existe mais elogios, que não existe mais palavras educadas, é um sinal que está desmoronando. O que eu faço? É a hora de começar a usar as palavras para acender novamente esse comportamento positivo. Então, as palavras da sua boca têm que mudar. E a Bíblia diz que o coração fala, a boca fala que está cheio o coração. Então, uma dica, se encha de Deus. Porque Deus é amor, né? Então, quando você ama Deus, você ama todo mundo, até os seus inimigos. Número 4, por que o seu casamento está desmoronando? Número 4 é, você não sabe o que acontece na vida do seu cônjuge. Se eu não sei o que acontece na vida da Isis e ela não sabe o que acontece na minha vida, alguma coisa está errada. E aquilo que a gente sempre ouviu que quando a gente se casa a gente é um só, não está acontecendo nesse caso. E algumas perguntas para você refletir, para você pensar se isso não está acontecendo no seu casamento. Se o seu casamento está desmoronando por causa disso. Quanto o seu cônjuge ganha? Você sabe quanto o teu esposo ganha? Ou sua esposa ganha? Você sabe? Ele ou ela fez uma compra de algo caro e você foi o último a saber? Ele está meio triste e você nem ficou sabendo por quê? Esses são sinais de que o casal não está valorizando a opinião um do outro dentro da relação. Então, tem coisas que dentro do casamento que os dois precisam estar sabendo. Principalmente, por isso que eu perguntei, quanto ganha seu marido, quanto ganha sua esposa? Ah, não sei. Pô, isso é quase saber o número do calçado que ele usa, né? Qual tamanho ele veste. Então precisa. E tudo isso, nós estamos aqui no número 4, mas nós falamos sobre o diálogo. Talvez é por falta do diálogo que você não sabe essas coisas. Mas vamos corrigir, pessoal. Vamos corrigir, porque isso é um sinal perigoso dentro do casamento. Então, a tua esposa, no caso que a Isa não pode ser a última a saber algumas coisas. Se a gente está no dia a dia conversando, vai saber, né? A gente mostra, né? O homem mostra lá o lerite para os amigos, mas não mostra para a esposa. Espera aí, alguma coisa está errada. Isso não é casamento. E se você está casado, isso é um sinal perigoso que o teu casamento está desmoronando. E um dos motivos, um dos maiores motivos
de divórcio é a parte financeira, né? Porque é aquela história, né? Não tem confiança, né? De falar, não tem confiança de pedir o conselho, né? Então, assim, a gente precisa vigiar muito, né? Porque não é somente quando tem o dinheiro, mas quando há falta do dinheiro, né? Isso acaba deixando o casamento abalado. Então, é importante, de repente, o esposo ali teve alguns descontos grandes no lerite, talvez por alguma situação no trabalho, ele chegar, olha, amor, esse mês nós vamos ter que diminuir algumas coisas, porque aconteceu isso, isso e aquilo, né? Que também, como o pastor falou, muitas vezes também tem a falta de diálogo, né? Porque se ele não fala, a mulher vai lá e compra, também errou de não perguntar, mas sem saber, acaba dando atrito, né? E não é isso que a gente quer que aconteça. Quinto, né, motivo que o teu casamento pode estar desmoronando. Brigas constantes por assuntos mínimos, né? A briga direta por coisas, às vezes, pequenas demais. O sinal vermelho também fica aceso quando a casa briga por qualquer coisa. Então, é um sinal vermelho que está acendendo, né? A mulher colocou um pouco mais de sal na comida e a guerra já começa. O marido esqueceu uma meia jogada no chão e as palavras de alto calão já começam a ser disparadas. E esse é um indicativo claro que o casal já está transbordando. Já está no limite, porque quando começa a brigar por assuntos tão pequenos, insignificantes, significa que não começou ali, eles já estão sobrecarregados demais de assuntos não resolvidos. Então, isso precisa ser resolvido. E o quanto antes, como uma boa conversa, né? E o comprometimento dos dois lados, tanto do homem como da mulher, de vocês se tratarem melhor, se tratarem com amor, né, carinho, suportando o erro de cada um, né, de forma positiva. A briga, ela é fruto da carne. Depois você lê isso na Bíblia, em Gálatas, depois o pessoal coloca a referência aí, procura lá, e as brigas estão ali. Então, se você andar no Espírito, esse problema aqui já vai ser resolvido na sua vida, no seu casamento. A gente precisa saber relevar algumas coisas, né? A gente vê pessoas brigando porque é a tal famosa toalha em cima da cama, né? Por que a gente não pega essa toalha e pendura, ao invés de ficar ali martirizando, reclamando, né? E a Bíblia fala sobre as mulheres, né? Que é melhor morar em cima do telhado, no deserto, do que morar com uma mulher rixosa, né? Uma goteira que fica todo momento reclamando. Então, em vez de ficar reclamando, né? Vá lá e faça, releve aquilo, né? E o esposo também. O sal, né? Teve muito sal ali na comida. Pega um copo d'água, né? E toma junto com a comida, né? Numa hora ou outra você pode dar uma dica, né? Então, para que haja paz no ambiente familiar. Você fala para a esposa, ó, a Bíblia diz que é para nós ser o sal da terra, mas é de outra forma. Mas tudo na brincadeira também, né? Não pode se ofender, porque hoje em dia as pessoas estão ofendidas demais. Às vezes fala brincando, querendo falar uma verdade, mas... Enfim. Sexto motivo, né? Que seu casamento pode estar desmoronando. E eu queria chegar nesse ponto aqui. Esse aqui é um dos mais importantes, se não o importante. Porque tudo começa por aqui no casamento. Eu vou até tomar uma água, porque eu gosto de falar sobre isso. Vida sexual insatisfatória. Vida sexual insatisfatória. Como que, biblicamente, como que um casamento é realizado? Como? Como que é? Como que o casamento é selado? No ato sexual. No ato sexual. Uhum. Sim ou não? Sim. Ali é feita uma aliança de corte, por isso que se torna uma só carne, é isso que a Bíblia fala, quando você, no ato sexual, no casamento,
vocês se tornam uma só carne. Quanto mais você vai tendo relação sexual com a tua esposa, é como se vocês vão se tornando realmente um. Mas assim, o que eu quero dizer sobre isso? Ah, pastor, mas o meu marido só quer sexo. É porque ele casou. Porque é isso que a Bíblia diz. 1 Coríntios 7 fala dá instruções sobre isso. Paulo orienta, fica solteiro que é melhor. Mas se vocês não conseguirem se controlar, ele está falando, se vocês não conseguirem olhar para tua companheira ali, e você desejar ela e não conseguir controlar isso e querer ter sexo com ela, então case. Case porque isso é permitido no casamento e esse é um selo no casamento, aliança. Sexo é bom, Deus criou o sexo, né? Não tem nada do diabo dentro do sexo. O diabo pega isso e destrói. Ele pega uma verdade que Deus criou, que é o sexo, pro casamento e leva-a para o reino dele. Por isso que as pessoas hoje elas fazem, né? Tem ato sexual com várias pessoas diferentes. E isso é para um outro momento, talvez, falar sobre isso, porque toda vez que você vai fazendo sexo com pessoas diferentes, você vai pegando um pouquinho daquela pessoa. É pesquisa que fala pessoas que não eram viciadas em cigarro e tem relação sexual com alguém que fuma, começa a desejar fumar, enfim. Mas eu quero falar para o casal, por favor, leve isso a sério. Mulher, leve isso a sério. O teu marido não é tarado, ele só está querendo que o contrato seja, como é que fala? O contrato seja... Não, o contrato seja cumprido, cumpra o contrato. Sabe, tem umas coisas assim, que às vezes não é o que a Bíblia ensina. Não, você tem que depositar para depois você sacar. E se você tiver um dia quebrado? Você vai negar a tua esposa? Ah, se você comprar isso para mim, então se você comprar aquilo ali, se comprar aquilo... Isso é feitiçaria, irmão. Isso aí você faz na macumba. Eu quero trazer o fulano de volta para mim. Então vem aqui, traga um dinheiro, faz um saravá ali, pega... Vamos ser bíblicos, irmãs e irmãos. E o homem também tem que ter esse cuidado. Trata a mulher com o lado mais frágil. Né? Isso que a Bíblia diz, trate ela com o lado mais frágil. Né? A tua mulher, não sei como é que foi a tua vida antes de encontrar ela, espero que só esteja ela, mas às vezes você casar, você infelizmente, né, os homens foram metralhados na mente deles, nos olhares deles, por pornografia, indo em prostíbulo, né? Tinha na época lá que, quando você completar 18 anos, eu vou levar você para virar homem. Lá, levava para o prostíbulo, né? Quantos homens estão aí assistindo já passaram por isso, né? Eu, graças a Deus, não cheguei nesse ponto que eu me converti um ano antes, né? Com 17. Então... Mas até aí na minha mente estava esperando, vou chegar o dia. Mas... Homem não vira homem quando faz sexo. Homem é homem quando nasce. Ele vai assumindo sua responsabilidade. Então, vamos para o ponto. Isso aqui é um ponto muito importante no casamento. E por falta disso, muito casamento está desmoronando. Porque se é no sexo que eu me torno uma só com a minha mulher, eu posso torcer para o mesmo time dela, eu posso gostar da mesma comida que ela, eu posso curtir os mesmos estilos de música que ela, mas se eu não tiver ato sexual com ela, meu casamento está desmoronando. Então, dentro de um relacionamento, a vida sexual, ela é sempre um bom termômetro para verificar como vão as coisas. Um casal bem afinado no diálogo, que conversa, que se compreende, que se ajuda, sempre terá uma vida sexual melhor do que aqueles que fazem o contrário. Se o desejo de estar junto sexualmente está vazio, é preciso avaliar as causas. Por que eu não estou tendo esse desejo por ela? Por que eu não estou tendo esse desejo por ele? Né? Às vezes pode ser até uma questão de saúde hormonal, né? E pode ser espiritual também. Mas considere esse ponto aqui, irmãos. Deixei por último para você guardar isso. A falta de uma vida sexual ativa prejudica o casamento. Se o casamento começa no sexo, como que ele vai conviver sem o sexo? Claro, você pode até falar assim, pastor, mas tem problema de saúde, umas coisas assim. Tem caso e caso, ok, mas
No geral, vocês sabem o que eu estou falando. São exceções, né? São exceções. Então, o fato é que isso não é normal. Não é normal quando existe essa negligência sexual, né? E é um sinal evidente que o casamento precisa ser trabalhado juntos para reacender a chama tão importante para a cumplicidade e a saúde dentro do casamento, né? Então, assim, o homem não veja a mulher como só um pedaço de carne, mas a mulher também não veja o marido como um tarado. Ah, você só quer isso. Não, eu quero isso com você. Você quer que eu queira com outro? Então, assim, vamos ver isso como obra de Deus. E não ter isso constante, claro, né, a Bíblia até ensina. 7 dias, né, que a mulher está no período de menstruação, para você evitar. Né? Então, você, homem, também, dá uma segurada, né? 7 dias, dá um descanso. 7 dias, 7 é descanso. 7 é... Dá um descanso, 7 dias para a mulher, para você também. Ah, mas eu estou jejuando. Eu estou jejuando, sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, estou jejuando, não quero. Propósito. Estou no propósito. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz, se você for fazer esse tipo de voto, você tem que falar com teu esposo. Olha, eu vou ficar aí uma semana sem jejuar. Vou ficar uma semana jejuando, então até na parte sexual, vamos dar um tempo segurado. Em concordância. Se a mulher falou assim, não, hoje que eu estou fervendo. É hoje que eu quero. Deus, o jejum fica para depois. Deus te entende, Deus entende isso. Deus deixa escrito isso. Eu estou insistindo e sendo um pouco brincalhão nesse ponto aqui, mas para que você possa sorrir, mas também possa chorar ao mesmo tempo. Porque isso é muito sério. Muitas vezes você pode estar aí, nossa, né, a mulher ali é tão importante assim. Até mesmo o versículo que a gente começou fala ali que digno de honra entre nós seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. Então, o leito conjugal sem mácula, sem mancha, é aquele que tem uma relação íntima. Então, a falta dele vai atrair mancha, vai atrair mácula, vai atrair pecado, né? Vai atrair a masturbação, a prostituição, vai atrair muitas coisas que não agradam o coração de Deus, né? Então, para você, mulher, que de repente você fica aí reclamando que o teu marido está mal-humorado, eu vou dar uma dica para você. Dê para ele uma noite abençoada daquelas. Amém? Literalmente, você vai entender o que eu estou falando, né? O marido está de saco cheio. Então, você pega e esvazia. Amém? Tendo um tempo com ele. E não é só para ele, é para os dois. A bênção do sexo não é só para o homem, é para a mulher também. E como o pastor falou, se você tem essa falta de desejo, de libido, existem métodos que podem te ajudar. Hoje, graças a Deus, tem se falado muito no meio cristão sobre sexualidade. Existem pessoas que Deus tem levantado em nosso meio para falar sobre o assunto. Então, assim, você precisa também procurar, né, como melhorar, né, para que não entre também numa rotina, né. Então, você pode sim procurar até mesmo sexólogas cristãs que vão te ajudar, não só a mulher, mas o homem também, né? Que vão falar tudo com pureza, porque muitas pessoas elas acham que o pecado de Adão e Eva foi o sexo. Não, foi a desobediência. E se você tiver com falha nisso, você está pecando na desobediência, porque o Senhor ele fala que a gente deve se unir e ser uma só carne. E como o pastor falou, é ali no ato sexual, é na intimidade. Amém? Então, nós queremos orar para encerrar e que Deus possa, de alguma forma, falar com você, casal, que estão aí assistindo com a gente. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada um que estava aqui, ficou com a gente aqui, assistiu esse vídeo, e nós oramos para que esses sinais de alerta sobre os casamentos que nós falamos aqui, Senhor, sejam identificados por cada casal, seja pelo homem, seja pela mulher, ou pelos dois. E eles possam, a partir de hoje, a partir de agora, em nome de Jesus,
pelo poder do Espírito Santo, alinhar isso, Senhor, e mudar isso, para a glória de Deus. Amém. Amém? A transformação, ela começa quando você reconhece. Então, se você, nessa nossa conversa, você percebeu algum sinal que está no teu casamento, reconheça isso junto com o seu cônjuge, se arrependam e a transformação virá. Amém? Amém? E nós estamos aí para ajudar você dentro dessa caminhada. Fica na paz e até o próximo vídeo. Amém.